7º ano. Bem-vindos a mais uma aula de ciências, nossa 6ª aula do projeto Nas Ondas da Educação. E o tema da nossa aula de hoje é Fenômenos e Recursos Naturais e a Interferência Humana no Meio Ambiente. Assunto das nossas atividades 9 e 12 do caderno pedagógico. Vamos começar essa aula entendendo um pouquinho do conceito de poluição. O que é poluição? Todo ato de sujar, de alterar, de modificar ou prejudicar alguma coisa é um tipo de poluição. Então, toda degradação de um ambiente é considerado um tipo de poluição. A gente tem diversos tipos de poluição. Poluição sonora, poluição visual, a poluição da água, do solo, do ar e por aí vai. O meio ambiente, em um determinado período da história, ele passou a ser uma preocupação humana porque se a gente gera um impacto muito grande sobre o ambiente, isso acaba voltando para nós, né? Quando que essas preocupações com a questão ambiental começaram a surgir? Os problemas ambientais, eles vão se iniciar com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela vai trazer todo um desenvolvimento, né? Lá no século XVIII, maquinários, vai acelerar processos de produção de várias coisas, mas ela também vai gerar um impacto ambiental importante. E a partir daí, a humanidade começa a se questionar sobre essa necessidade de cuidar do ambiente. E por que cuidar do ambiente? Nós somos parte do planeta. Se a gente deixa de preservar o planeta, esse impacto uma hora vai voltar para a gente. Então, a humanidade começa a se preocupar com isso justamente por se perceber como parte, né? A gente vive na Terra, pessoal, a gente é parte desse planeta. Se ele deixa de existir, né? Se os recursos naturais deixam de existir, isso vai impactar diretamente a nossa existência também. A partir da década de 60, se iniciam as discussões sobre essas questões ambientais. Tá? E por que surgem essas discussões? Porque é necessário buscar um caminho alternativo para poluir menos, para gerar menos impacto. E aí, em 1972, a gente tem a primeira conferência, né, ambiental, que foi a Conferência de Estocolmo. E 20 anos depois, a gente vai ter aí a Rio 92, que vai acontecer no Brasil, também para discutir essas questões ambientais. E em 2012, a Rio +20. Então, a cada 20 anos, desde 1972, se faz um encontro desse, uma conferência dessa, para se discutir questões ambientais a nível de mundo. Representantes de todos os países se juntam para pensar em soluções mais sustentáveis. Na Rio 92, por exemplo, uma das decisões foi apoiar os países que estavam em desenvolvimento para que eles tivessem condição de investir em recursos mais sustentáveis de crescimento econômico. E aí, por conta disso, né, os países conseguiriam gerar menos impacto. Até porque, se um país gera muito impacto, não adianta nada o outro não gerar impacto nenhum. Tem que haver um equilíbrio. A gente vive num planeta só. Alguns documentos são elaborados nessas conferências, né? E esse é o objetivo desse tipo de evento, elaborar documentos que valham pelo mundo todo, para todos os países, de forma que a gente tenha um modelo de vida mais sustentável, que a gente tenha um modelo de vida que gere menos impacto para o ambiente. O documento chamado Agenda 21 foi elaborado na Eco 92, ou na Rio 92, nessa conferência que aconteceu no Brasil em 1992. E o que esse documento da Agenda 21 diz? Ele vem dizer para a gente que essa questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que é um modelo de vida de menos impacto ao ambiente, ele deve ser discutido em várias esferas da sociedade, né? Na educação, na saúde, na política, todas essas áreas precisam discutir as questões ambientais. Então a gente tem que estar falando de meio ambiente na escola, tem que estar falando de meio ambiente na saúde, tem que estar falando de meio ambiente na política, de forma que a gente consiga conscientizar as pessoas sobre essa necessidade da preservação dos recursos que ainda existem. Um outro exemplo de documento que a gente tem aí de destaque é o Protocolo de Kyoto, que foi assinado no Japão, na cidade de Kyoto, numa outra conferência ambiental, que vai propor a redução
da emissão de poluentes da atmosfera, gases que vão se acumular na atmosfera, gerando um impacto ambiental importante. Alguns países, infelizmente, não aderiram ao protocolo de Kyoto, porque precisam continuar gerando os seus poluentes para manter a sua economia. Mas muitos países assinaram esse protocolo e se propuseram a produzir menos gases poluentes. Vamos entender o porquê que a gente precisa ter essa preocupação com os gases poluentes. A gente já estudou um pouquinho sobre a atmosfera, certo? Então vamos entender um fenômeno que é chamado efeito estufa. O que acontece para que a gente tenha um efeito estufa? O que é o efeito estufa? A atmosfera, como a gente já viu, é uma camada formada por diversos gases. Entre eles, gás carbônico, gás metano e diversos outros. Esses gases que eu dei aí como exemplo, gás carbônico, gás metano, são gases que a gente chama de gases estufa, porque eles têm a capacidade de reter calor. Então, se eles conseguissem absorver o calor e manter o calor aqui perto da Terra. Qual é a importância disso? A gente recebe calor do sol durante o dia, Mas à noite, se não fosse o efeito estufa, todo esse calor seria perdido para o espaço e nós morreríamos de frio. Não só nós, Todos os seres vivos, a maioria dos seres vivos, não conseguiria sobreviver a temperaturas tão baixas durante a noite. Então, o efeito estufa ele é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Essa capacidade que esses gases têm de reter o calor faz com que a Terra mantenha uma temperatura média adequada para a sobrevivência da maior parte dos seres vivos. Então, o efeito estufa é algo muito positivo para a gente. Mas, por que eu estou falando que ele é positivo? Se eu falei que esses gases podem ser vilões, vamos entender o problema. O problema não é o efeito estufa, é a intensificação desse efeito. O que vai causar a intensificação do efeito estufa? A queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, gera gás carbônico e, consequentemente, o gás carbônico sendo um gás estufa, ele vai prender mais calor aqui. O aumento do desmatamento, as plantas fazem fotossíntese, retiram gás carbônico da atmosfera, absorvem esses gases estufa. Então, se eu desmato, automaticamente eu estou fazendo com que tenha mais gases estufa por aí. Outros gases também, como o metano, são poluentes e vão contribuir para essa intensificação do efeito estufa. E a poluição do solo e dos recursos hídricos, da água, também colaboram para a intensificação desse efeito estufa. Então, essa imagem, por exemplo, aparece aí na atividade do caderno pedagógico de vocês. O pai está dizendo ali para o filho, o clima está louco. E o filho olha para trás e vê uma série de indústrias ali, lançando poluentes na atmosfera, toda uma área desmatada, e ele pensa, sim, o clima. Então, na verdade, todas as mudanças que a gente tem visto aí em relação à temperatura do planeta estão diretamente ligadas a esse comportamento de emissão desses gases estufa. Aí o exemplo do metano, pessoal. O metano, ele é liberado por conta da atividade pecuária. Para quem não sabe, o gado, ele elimina metano, como um dos gases do seu processo de digestão. E o metano, ele também é um poluente. Como o mundo inteiro consome carne, gente, tem criação de gado no mundo todo. Então, isso passou a ser um problema ambiental também, a liberação de metano. Então, não são só as indústrias, nem só os veículos, os responsáveis pela liberação desses gases do efeito estufa. A atividade pecuária também. E o que isso gera? Por que a intensificação do efeito estufa é um problema? Eu aumento demais a temperatura média do planeta e é óbvio que isso vai gerar um impacto, que é o que hoje nós chamamos de aquecimento global. O que o aquecimento global gera? Primeiro, derretimento das calotas polares,
as partes frias, onde a gente encontra a água no estado sólido, elas começam a derreter. Se essas calotas polares começam a derreter, automaticamente o nível dos oceanos sobe também, tá, pessoal? Então, cidades litorâneas podem desaparecer daqui a um tempo se o nível dos oceanos continuar aumentando. Além disso, a gente tem aí mais alguns exemplos, tá, de como o aquecimento global ele gera um impacto, né, no nosso cotidiano. As mudanças climáticas afetam a agricultura, elas permitem o surgimento e a disseminação de doenças, tá? A temperatura da Terra aumenta, o derretimento das calotas polares, que nós já falamos, né? E a migração, porque as pessoas começam, os animais, os seres vivos de forma geral, começam a procurar lugares onde seja mais confortável viver. Então, são consequências de todo esse processo de poluição que acarreta diretamente na mudança da temperatura. Mas nem tudo está perdido. Nós podemos ajudar esse cenário a mudar, né, de alguma forma. A gente pode desenvolver algumas ações no nosso cotidiano para diminuir esse impacto ambiental e fazer com que esse aquecimento global seja mais contido. Aí vem alguns exemplos, ó. Evitar, por exemplo, o uso de veículo motorizado para percorrer trajetos curtos. Né? Eu não preciso andar de carro se eu vou num lugar próximo, eu posso ir a pé, posso ir de bicicleta, já é uma ação que ajuda a diminuir aí esse impacto. Preferir o transporte coletivo ao invés do transporte particular, quando isso for possível. Então, se dá para eu pegar um ônibus, um trem, um metrô, não tem uma necessidade tão grande de ir com carro particular, eu devo escolher o carro particular. Ah, não tem outro jeito? Divide uma carona, isso já ajuda o meio ambiente, podem ter certeza. Reduzir o consumo de carne vermelha, a gente acabou de ver que a criação de gado pode impactar nessa questão ambiental. Então, se eu reduzo o consumo de carne vermelha, automaticamente eu colaboro também para reduzir a emissão desses gases. Reduzir a quantidade de lixo produzido, né? Esse lixo tem que ir para algum lugar. Então, quanto menos lixo a gente manda para o ambiente, melhor. Adquirir produtos de segunda mão, se eles estiverem em bom estado. Então, quando possível, procurar um bazar, um brechó, um produto usado em bom estado, que dê para você aproveitar e usar, sem que tenha que comprar um novo. E economizar água e energia elétrica também já é um passo importante. Bom, galera, a nossa aula de hoje está terminando aqui. Deixo o meu abraço para vocês. Estudem, continuem fazendo as atividades e até logo!